Por que uma terapia baseada em processos? Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Telegram e 90% das pessoas disseram que ainda não tinham muita clareza sobre o que são esses processos, o que a gente está falando quando a gente fala que a terapia tem que ser baseada nesses processos. Então eu estou tentando gravar esse vídeo para ver se ajuda a esclarecer um pouco sobre isso. Espero que seja um vídeo curto. Vamos tentar lá. A primeira coisa é que quando a gente pega pesquisas clínicas em geral, normalmente as perguntas são assim: qual o procedimento que gera o resultado que nós esperamos? Então essas perguntas são: práticas de mindfulness, por exemplo, procedimentos, geram uma qualidade de vida? Ou práticas de mindfulness geram uma satisfação com a vida? Ou, por exemplo, uma técnica como exposição com prevenção de respostas reduz compulsão? Olha a lógica dessa pergunta. A lógica é assim: esse procedimento, ele tem impacto para gerar esse resultado que nós esperamos? E é claro que esse tipo de pesquisa é muito importante, mas ela não é suficiente para balizar a nossa prática clínica. Mas por que não é suficiente? A gente já não sabe, então, que esse procedimento gera isso? Bom, primeira coisa é de que os procedimentos na prática clínica cotidiana, e se você é clínico, você já sabe muito bem disso, eles não podem ser tão estándares assim. Nós precisamos ter um grau de criatividade para adequar processos às condições clínicas que nós estamos enfrentando no dia a dia. Deixa eu te falar algumas coisas mais sobre isso. Um problema quando a gente pega essas pesquisas resultado é que o procedimento, em geral, ele é feito vinculado a síndromes. E aí nós, quando estamos na clínica, nos deparamos com situações que não se encaixam muito bem naquela descrição sindrômica. Mais do que isso, o sujeito que está ali naquelas pesquisas, como ele passa por muitos critérios de exclusão e inclusão, ele acaba sendo muito artificializado e muito diferente daquele sujeito que nos procura na clínica. Mais do que isso, você sabe que às vezes o seu estilo terapêutico não comporta aquilo, e aí você pode já ter passado por aquela experiência que eu já passei e que muita gente já passou, de que você faz aquele procedimento que está no livro, e o procedimento não gera aquele resultado com o cliente que você está fazendo, e você começa a se perguntar o que tem de errado, se você não aplicou direito, se o seu paciente é errado ou coisa parecida. Pois bem, a segunda pergunta, depois de uma pesquisa resultado como essa, esse procedimento gera esse resultado, é a pergunta que nos interessa aqui hoje, que é: por que esse procedimento gera esse resultado? Por que o mindfulness gera esse aumento na qualidade de vida? Por que a exposição com prevenção de respostas reduz essa compulsão? Quando nós estamos perguntando o porquê, então nós estamos no âmbito do processo. Por exemplo, nós podemos dizer que determinado procedimento gera esse resultado através de um processo de flexibilidade psicológica, como é o caso da ACT. Quando nós sabemos isso, nós temos duas grandes notícias boas. A primeira é que a literatura é extremamente rica em procedimentos variados para o mesmo tipo de processo. Então, quando nós entendemos que esse processo está acontecendo aqui é de inflexibilidade psicológica e que nós precisamos mobilizar um processo de flexibilidade psicológica, nós não temos um procedimento, nós temos muitos procedimentos. Mais do que isso, quando nós entendemos o processo, nós nos abrimos para um grau de criatividade na elaboração de novos procedimentos. E aqui deixa eu abrir um espaçozinho importante. Muita gente começa a estudar ACT e vê se você reconhece isso. Quando você pergunta, tá, e o que é que você está estudando na ACT? Não, estou estudando aquela metáfora é ótima. Estou estudando aquele procedimento lá de desfusão. Olha, tem um exercício experiencial, tem uma prática de mindfulness que a gente pode fazer aqui. Note que, em geral, as pessoas têm se aproximado da ACT hoje em dia pelos procedimentos. Eles visualizam como fazer, eles querem pegar isso primeiro. Deixa eu te falar uma coisa, talvez esse seja o pior caminho. Porque quando você começa pelo procedimento, você ainda não entende qual o sentido dele. E o sentido dele é dado quando a gente entende o processo. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estava aqui pensando sobre como gravar esse vídeo, e aí minha cabeça veio luta, acredite, de vale tudo. Eu sei que não existe mais esse negócio, ou pelo menos eu acho que não existe. Hoje em dia chama de MMA, mas aí a minha idade me denuncia, e minha cabeça veio assim: na luta de vale tudo, a gente pode identificar que as pessoas têm que aprender a estar com o seu sentimento de dor e não reagir se esquivando dele, mas reagir entendendo por que ele está ali e pensando com um certo grau de liberdade qual é o melhor tipo de intervenção que ele vai fazer.
Eu sei, é um exemplo muito diferente da nossa prática clínica, mas sabe o que eu quero te dizer? É que se, por exemplo, você precisa fazer um tipo de intervenção em grupo com esportistas que lidam com artes marciais, e eu não sei o que quer dizer o outro, depois você comenta aí embaixo, com MMA, você pode criar procedimentos através da experiência que você viu, porque você identificou qual é o processo. Se você está lidando com um paciente que traz um quadro que você não conhece antes, você ainda assim consegue ver o processo. E, por exemplo, se você identificou que ali é um processo de evitação experiencial, se ali é um processo de baixa clareza com valores, então você pode pensar qual tipo de procedimento que você pode ou capturar na literatura ou criar. Isso quer dizer que uma atenção maior a processos nos torna mais livres. E talvez por isso a terapia baseada em processos tenha sido recebida com tanta aceitação no mundo que já é pleno não, mas que já é bem cheio de pesquisas e resultado. Agora, boa parte de nós está interessado não em saber que esse procedimento gera esse resultado apenas, mas por que gera? E quais as habilidades que eu, terapeuta, tenho que desenvolver para entender, para perceber que ali é um processo de evitação experiencial, ali é um processo de desregulação emocional. E quando eu entendo qual é esse processo, como que eu posso agir sobre ele? Então, se você pretende desenvolver uma clínica que não é apenas uma cópia de procedimentos de livro, se você pretende ter criatividade na prática clínica e se tornar mais efetivo com isso, primeira coisa, estude os processos. Só os da ACT? Não. A ACT, em geral, fala de um macroprocesso chamado flexibilidade psicológica, que envolve 6 subprocessos, aceitação, contato com o momento presente, etc, etc. Mas existem outros. E a literatura da terapia baseada em processos hoje começa a tecer relações entre esses processos da ACT e outros. Por exemplo, regulação emocional, autoeficácia, mindfulness, separado do que nós consideramos como mindfulness na ACT, por exemplo. Enfim, existe um mundo aí de coisas para você estudar. Mas talvez eu possa terminar esse vídeo com a frase que eu venho repetindo há alguns dias. Liberdade, criatividade dependem de disciplina. É importante, então, ter disciplina no estudo dos processos para que nós possamos identificá-los quando eles aparecem em nossa frente. Espero que tenha te ajudado. Comenta aí se você ficou com alguma dúvida ainda sobre isso, porque na medida do possível eu vou tentando ajudar.